E fala, meus queridos, a paz, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Vou gravar esse vídeo um pouco mais cedo hoje, mas acredito que o mercado não deve ter uma alteração significativa até o fechamento do pregão, então não vamos ter nada agressivo aqui, tá? Lembrando, nosso curso está saindo do forno, tá? Acho que até essa final dessa semana aí já tá tudo programado. Hoje acabei tendo uns contratempos que já era para ter gravado mais ainda, mas fiquem aí, acompanhem, vou estar divulgando tudo. Vamos estar fechando uma parceria bem legal aí para abençoar vocês cada vez mais. A gente faz aquele review rápido, tá? Deixa o seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Para você que ainda não preencheu o formulário, vem, cara, preenche o formulário. Tem coisa boa vindo aí. Para você que já foi meu aluno, volta. Para você que ainda não conhece o nosso trabalho, vem desfrutar um pouquinho do conhecimento que a gente tem, vem absorver um pouco. Felipe, não gostei, tudo bem, você vem, aprende, absorve o que for legal, ignora o que você não achar que faz sentido, mas dê espaço para aquilo que você realmente precisa aprender, beleza? Não vou falar muito do pregão de sexta-feira, porque o mercado simplesmente só entregou a rapadura aqui, tá? Até tinha chamado a atenção para vocês dessa estrutura aqui, mas não vou bater muito nessa tecla, que era aqui um ponto que eu ia chamar como oportunidade, mas porque foi na vela de abertura. E depois o mercado só caiu, deu o payroll, lembra, você já sabe, né? Payroll, o mercado joga para cima e faz o oposto. O mercado joga para baixo e termina o dia na alta. Então, prestem atenção nesses próximos movimentos, que eu tenho certeza que vocês vão desfrutar de grandes e muita grana, beleza? O dia de hoje, cara, eu peguei um trade somente, tá? Fiz um trade, fiz um aumento de mão, até postei pra vocês, acompanha aí nos vídeos anteriores, você dá uma olhada aí. Tradezinho rápido, objetivo, como eu consegui aumentar a mão nos 300 pontos, então foram mais de 600 pontos, se você for considerar a mão que eu opero. Então hoje foi um dia bem legal, a gente conseguiu resolver rapidinho ali. Eu não vi a ponta vendedora no pregão de hoje, tá? Tanto que minha marcação ela era baseada nisso daqui. Por isso que eu acreditei muito no cenário comprador e não no cenário vendedor. Porque eu venho mostrando para vocês caixotes, referências assim. Para mim o mercado era de alto. Teve até uma ilustração lá com o pessoal da sala que foi exatamente isso daqui, ó. Eu chamei a atenção dessa prerrogativa. Esse movimento aqui, jogando esse movimento para cima. Aí mostrei para o pessoal, eu falei, ó, prestem atenção que o mercado não rompeu, então a possibilidade de cair é grande. Só que o mesmo contexto, que foi o que eu quis acreditar na abertura, foi o preço agrediu essa zona. E de certa forma, isso aí foi um erro que eu acabei sustentando. Deixa eu mudar aqui para outro layout, que fica até mais fácil, tá? Aqui a nossa movimentação, nem tinha lembrado, é esse gráfico que eu gosto de mostrar, né? Ele acabou executando aqui a ordem, eu queria mais acima, mas aqui já foi um ponto. E aí, eu chamei a atenção exatamente assim para o pessoal. Eu falei, gente, o mercado, nessa situação que ele armou aqui pra gente, ó, o que é isso daqui? A nossa famosa deriva. Não rompeu. Aqui, queridos, eu vou ser bem preciso na fala. Eu acho que foi um pouco equivocado da minha parte tentar sustentar a compra. Não porque agora eu tô vendo o mercado pronto aqui, na queda até, tá? Mas até mesmo no último instante, na hora que eu vi que o mercado tinha rompido para baixo, para mim a estrutura era 100% compradora. O preço ia vir manipular em algum momento. A vela de 10,5 me deu muita confiança que ele iria subir, tá? Mas acabou não subindo, mas eu já tinha resolvido o meu pregão, então prestem atenção aqui no que eu vou mostrar para vocês. Onde que eu acho que eu errei na leitura, e obviamente depois que o gráfico está pronto, você sabe muito bem o que deveria e o que não deveria fazer. Mas o candle de abertura já tinha entregado, tá? E eu não quis sustentar a visão vendedora, porque eu acreditava na alta, só porque a minha marcação era paralela a esse movimento e esse canalzinho aqui, ou essa deriva, tá? O mercado caiu forte e fez deriva. Só que eu já mostrei para vocês, a deriva, depois que o mercado finaliza, o movimento de exaustão dessa deriva não pode acontecer se você quiser acreditar na reversão, tá? Não pode acontecer falhando o topo ou o início da deriva, né? No caso esse deriva de queda. Então a sua máxima aqui da deriva deveria ter fechado com o corpo real. Eu na minha cabeça fiquei acreditando que ele já tinha confirmado a reversão logo na abertura. O gapzinho de alta já era a prerrogativa de alta infinita. Então eu falei assim, opa, o mínimo que o mercado tende a fazer é obviamente testar esse FVG que era os 50% da estrutura completa
do pregão de sexta-feira. Então eu fiquei com isso na cabeça e por esse motivo eu acreditei na ponta compradora. Então assim, não comprei, não fiz operação pelo 5, tá? Fiz pelo 1 minuto. Vamos lá no gráfico de 1 minuto que eu vou te mostrar o meu trade e a minha execução. Foi tranquilo? O trade em si, sim. Só não foi fácil a movimentação do decorrer do movimento. Porque olha só, o preço abriu. Eu vi nos 5 minutos a tentativa e a falha de alta. Olha o que eu falei junto com o pessoal lá na hora, tá? E isso daí realmente foi um ponto negativo da minha parte. Porque eu vi que é o tamanho da rejeição dessa vela 2 no minuto, cara. O mercado não estava mostrando que era alto. E eu sustentando compra. Pô, Felipe, mas você acertou. Mas você tá vendo que nessas horas, o acertar muitas das vezes, ele não é a situação mais favorável. Porque acertar por acertar, cara, vai ter dia que isso vai acontecer. Glória a Deus por isso. Mas no dia que eu tiver errado e eu vou ficar sustentando e batendo na mesma tecla, de uma leitura e de uma visão, nesse caso aqui, comprador, o mercado caindo e eu acreditando na compra. Será, cara? Será que vale a pena? Não acreditem somente no resultado em si, porque esse resultado em si ele pode ser falho para um longo prazo. E a gente aqui está num jogo de longo prazo. Nós não estamos num jogo aqui de um dia aleatório, acertar uma operação, seja sorte, seja coerência, tá? Então, por favor, me ajuda a te ajudar nesse quesito. Então, eu acabei fazendo no pregão de hoje. O mercado fez aqui. Quando eu vi essa queda aqui, eu falei, opa, isso aqui tá com uma cara de exaustão, tá? Essa vela aqui de rompimento, se ela não der continuidade, eu acredito muito que esse mercado vai reverter. Só que eu não posso sair comprando por comprar. E você sabe muito bem disso. Essa tentativa não. Ele fez esse movimento aqui e eu vou executar. Quando ele fecha com essa vela aqui de 9,21, fechou um engolfo. Esse engolfo aqui eu não tive nem dúvidas, tá? Eu já executei. Meu stop inicial ficou um pouquinho salgado, não vou negar, mas eu não sustentei esse stop, tá? Eu já puxei ele rapidinho aqui. Por quê? Porque o mercado tinha feito um FVG de rompimento e logo ele já inverteu esse FVG. Quando fez essa inversão, cara, nem dúvida eu tive. Segue a ponta compradora aqui, aumentando mão, stop atrás do FVG. Na hora que, se você olhar meu trade, o stop tá lá embaixo. Mas já tinha falado com o pessoal, ó, eu vou deixar o stop aqui só porque tá gravando, mas se ele voltar aqui eu já vou apertar mercado, já vou sair e vou sair das duas operações. Então quando o mercado fez esse movimento de continuidade aqui, meu médio desceu, meu trade aumentou, os 340 pontos já ficaram aqui exatamente nessa região e ele me executou. Quando ele fecha essa vela agressiva, eu falei com o pessoal, eu falei, ó, não adianta ter rompido essa microestrutura e não se sustentar. Porque se rompe e não sustenta, eu não vou pagar para ver, tá? Então eu acabei tirando uma parcial, que nem é parcial, foi só uma saída de um trade, e ele volta. Quando ele tenta pela segunda vez aqui nessa vela de 9,36, foi quando eu acabei encerrando minha operação. Eu acabei encerrando o vídeo antes, porque era para tirar um print, e eu acabei encerrando o vídeo, enfim, fiz tudo errado ali na hora. Às vezes eu não consigo gravar e tenho essa dificuldade, que eu tenho que melhorar isso daí, para ficar mais conteúdo aqui para vocês, tá? E aí eu acabei zerando e acabei encerrando o vídeo, não era para ter encerrado, era para ter mostrado a saída final da minha operação. E eu saí na hora que ele fez esse candle e começou a voltar. Eu falei, não vou ficar pagando para ver não, eu já tirei uma boa grana aqui desse movimento, então não vou ficar preso. Tanto que essa segunda operação, meu alvo, ele estava, se eu não me engano, era mais ou menos aqui, uns 500 pontos, tá? Era mais ou menos ali. E eu acabei saindo, fechei meu dia operacional aqui, fiquei lá na sala com o pessoal, mas a gente nem encontrou nada, o preço ficou 100% travado, veio aqui na vela do à vista, e aí nós acreditamos que ele ia acabar subindo, porque eu tinha SLT aqui, ó, só que eu falei com o pessoal, gente, vocês têm que prestar atenção no seguinte, uma LT, olha só o que eu vou dizer, o mercado rompeu, e aí foi na hora que a gente começou a identificar um movimento que não ia dar continuidade na alta, uma LT, o preço fechou aqui acima, fechou. Só que do que adianta o preço fechar aqui para cima se ele não deu continuidade? Ah, Felipe, mas fechou com esse FVG. Esse FVG aqui, ele acaba se tornando um IFVG por esse mesmo motivo. FVG que rompe uma estrutura, seja canal, topo, fundo, engolfo, enfim, não sei.
você tem que observar a continuidade desse movimento. Olha só, lembra que eu sempre falo, 2 pontos muito próximos um do outro, você vai priorizar sempre o mais extremo. Fechou um FVG aqui, o preço não deu continuidade. Já devolveu e não acelerou. Quando ele sustenta aqui para baixo essa queda, olha o FVG de rompimento se tornando um IFVG somado a esse também FVG. Olha que zona interessantíssima para você colocar uma ordem. Claro, depois o stop ficou caro. Tá bom, cara. Mas às vezes a operação com stop caro não é para você fazer mesmo, é só para você analisar. E olha o mercado indo lá cravar a mínima do pregão de sexta e obviamente, né, acelerar até um pouco mais, tendo a possibilidade de pegar um trade ali absurdo com stop relativamente caro, mas o tamanho do stop fica compatível com o tamanho do alvo que você tem para buscar. Então sim, são cenários interessantes que você tem que ficar atento. São esses detalhes. O preço estava mostrando uma possibilidade de queda, procura o movimento vendedor. O preço está falhando numa região boa, você vai procurar essa operação a favor desse movimento positivo. E aí você não pode cair nessas armadilhas, que é, eu acredito no que eu quero, eu não acredito no que o mercado está fazendo. Essa é a lição que eu tiro do pregão de hoje, tá? Para mim mesmo, uma leitura que foi muito bem explorada, porque antes já tinha mostrado, eu gosto de começar a sala lá ilustrando as possibilidades, mas ao mesmo tempo, eu não posso dar uma possibilidade e ignorar ela, porque a minha vontade é, eu acredito que ele vai subir. Não, eu acredito que hoje é queda. Não, que ele vai ficar de lado. Não pode. Então prestem atenção, se apeguem à estrutura que você está operando, ou seja, você quer trabalhar no mercado com uma referência profissional, opere de forma profissional. O profissional, ele não se apega ao seu ego, à sua vontade, ele se apega ao que o mercado está mostrando. O mercado mostrou oportunidade, ele executa. Não mostrou oportunidade, ele aceita e tá tudo bem. O pregão de hoje no mini no dólar, deixa eu apagar aqui, tá? O pregão de hoje no mini no dólar foi um movimento bem legal, tá? O FVG aqui, eu sempre gosto de observar, eu falo muito com a galera que o FVG, que a vela do peiro, ela tem que ser estopada. Foi estopada, porque o preço não deu continuidade, ele acabou revertendo. Só que foi uma reversão ruim de trabalhar, tá? Então, não vou usar a referência de sexta-feira para falar de hoje. Porque se você pega o pregão de hoje, o mercado foi direcional. E o mercado direcional é muito difícil de trabalhar se você não está acreditando num cenário 100% comprador, tá? E isso é ruim. Por quê, Felipe? Porque olha só, pega o movimento de sexta, mínima e máxima. Você não vai olhar, eu não estou falando para você olhar aqui se ele estava subindo e estava caindo. Quer que você pegue a mínima e máxima. Está abaixo dos 50% a abertura? Está. Vale a pena tomar risco logo de cara acreditando que ele vai só subir? Não, por quê? Porque tem lógica você comprar. Eu vou comprar porque ele está abaixo dos 50%. Você está no caminho certo, está comprando barato, está fazendo uma operação que vai mais para o lado da coerência do que da insanidade de clicar por clicar. Só que existe um segundo parâmetro. Não é só porque está numa região barata que eu vou sair comprando, ou uma região cara que eu vou sair vendendo. Eu faço o trade que está coerente com a região e com a estrutura certa. Felipe, mas num minuto teve a operação. Vamos lá num minuto, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Eu estava estudando aqui, estruturando. Vou pegar só hoje, tá? Não quero analisar o movimento como um todo usando sexta mais hoje. Então vamos pegar, nós temos a mínima, legal. Você já tem uma estrutura, o mercado começa a subir. O primeiro contexto aqui que você pode marcar de topo é esse. Aí você fala assim, não, marquei esse topo. Beleza. O que que eu falo diariamente aqui com vocês? Mínima e máxima, preço está subindo. Você pode me dizer uma manipulação de referência aqui? Até então não tem. O mercado subiu. Ah, Felipe, isso aqui é uma manipulaçãozinha. Mais ou menos. Mas se você considera isso como manipulação, você vai entender que o mercado não tocou na base, que é o ponto de interesse mais interessante que a gente tem. Ponto de interesse, mas aí é loucura, né? Essa redundância aí, perdoe a minha redundância. Aqui você tem essa estrutura, que aí você vai ter uma liquidez muito mais decente. Esse aqui é uma estruturazinha interna que, cara, você ficou 1h10 olhando para o gráfico até ele voltar nessa região. Valeu a pena essa operação? Se você analisar o stop até técnico aqui, ó, você pode ter que colocar o stop certo de 1,5 ponto, o stop técnico na mínima do dia, 4 pontos, valeu.
Só que eu acho que esse trade aqui é um trade extremamente difícil de ficar executando, porque às vezes a gente quer falar e mostrar oportunidades que a gente não faria, tá? Esse é um trade que eu, Felipe, não faria. Mesmo enxergando, mesmo tendo mostrado aqui, poderia em algum momento lá na sala, se a gente estivesse analisando o dólar aqui na hora, ter chamado a atenção dessa oportunidade, mas com certeza seria um trade que eu teria deixado muito claro para o pessoal. É uma boa? Para mim não é. Vale a pena? Se você acreditar, faça e não tenha medo, tá? E depois o mercado acabou indo embora. Dia direcional, eu já deixei muito claro, sempre falando. O mercado geralmente entrega a operação no início do seu movimento. Quando começa a tomar rumo, ele não volta. E se ele não volta, tchau, obrigado. Então acabou devolvendo tudo aqui. Eu acho que ainda tá fazendo falta um alvo aqui, tá? Porque eu com certeza pegaria o movimento da vela de Payroll, mas como é muito próximo aqui a máxima da vela do Payroll, eu replicaria aqui para cima e te mostro. Nossa, olha só, ele parou nos 50%. Se você pegar só a vela do Payroll, vai dar certinho os 50%. Felipe, como é que você sabe disso? Cara, estrutura é isso que o mercado faz para você. Ele te entrega essas possibilidades, essas prerrogativas. Olha lá, cravado nos 50% o mercado respirou. Por isso que eu ainda acredito que ele tem mais um espaçozinho de alta aqui. Aí você tem esses topinhos, eu acreditaria nesse preço, nessa região aqui para testar amanhã ou no decorrer dessa semana, tá? Com expectativa de continuidade. E se eu tenho expectativa de continuidade, o que eu acredito que o mercado tem que fazer? Exatamente, parabéns para quem respondeu, manipular um fundo. E se eu acredito na alta, o mercado tem que para mim manipular um fundo para continuar subindo. E essa é a minha ideia para o pregão de amanhã. E o índice? Para mim, se o dólar vai subir, o índice tem que entregar a rapadura. Mas isso não quer dizer que só porque eu acredito na alta de um, o outro tem que cair e eu só tenho que vender. Ou eu acredito na queda de um, eu tenho que olhar só para compra no outro. Não. Se os dois estruturarem compras, claro que eu vou priorizar a operação no índice porque é o que eu opero. Mas você não pode anular uma operação só porque o outro está dando o mesmo lado do seu trade, beleza? Paciência, atenção, uma semana extremamente abençoada pra gente. Vamos fazer história juntos. Te espero do outro lado da tela, preencha o formulário, cara. Vem operar junto com a gente, vem aprender, vem lucrar e vamos fazer história juntos. No mais é isso, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!